nós possamos amar as pessoas. E se nós quisermos amar ao modo de Deus, eu disse o quê? Ao modo de Deus. Deus tem um modo de amar, que certamente é diferente do modo do homem. E esse modo de amar de Deus fala da plenitude do amor de Deus. Só que para nós amarmos como Deus ama ao próximo, a base disso é o nosso amor a Deus. Você nunca vai conseguir amar ao próximo sem amar a Deus acima de todas as coisas. A base do segundo mandamento é o primeiro. Vocês entenderam o que eu disse? E se você nasceu de novo, irmão, e você recebeu o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo? Diz a Bíblia que esse amor foi derramado em seu coração. Onde está escrito isso? Romanos, capítulo 5, verso 5. Paulo vai dizer lá assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ouça isso. Quanto mais nós crescermos no primeiro mandamento, que é no amor a Deus, mais nós cresceremos no segundo mandamento, que é amar o próximo. Você entendeu? Por que nós temos tanta dificuldade em exercer esse amor em função de alguém? A resposta está no primeiro mandamento. É impossível, irmão, você amar a Deus cada vez mais e amar o seu próximo cada vez menos. Não tem como. O não cumprimento do segundo é reflexo do não cumprimento do primeiro. Por isso, irmão, se você diz amar a Deus a quem não vê, se você diz amar a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, você precisa rever o seu conceito de amor. Amar ao próximo nunca vai vir, irmão, à frente do amar a Deus. Nunca. Eu preciso enfatizar isso porque a base de tudo que eu vou dizer para você aqui está firmado no cumprimento do primeiro mandamento. Amém? O apóstolo João, ele vai dizer em sua primeira epístola, se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver ele dizendo isso. Não precisa abrir, deixa lá no texto de Lucas 6 que eu falei para você. Mas se você for lá para 1 João no capítulo 4, no verso 21, João vai dizer assim, ó: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Note, o também amar o seu irmão não vem primeiro do que amar a Deus. Primeiro vem amar a Deus, depois vem amar o seu irmão. Vocês estão entendendo, né? O próximo, querido, nem sempre será o seu irmão em Cristo, mas todo irmão em Cristo é o seu próximo. Quando ele está falando para a gente amar o próximo, tem gente que acha que é amar o irmão em Cristo. Não é só isso não, tá? O próximo é aquele que está ao seu lado, mas o próximo é aquele que está lá de fora também. Então, muitas vezes o próximo vai ser o seu irmão em Cristo, mas muitas vezes o próximo não vai ser seu irmão em Cristo. E você vai ter que aprender, irmão, a estender amor para os de dentro e para os de fora. Mas como fazer isso e como ter sucesso nessa missão de amarmos a todos sem estarmos entregues no amor a Deus? Por que não ganhamos alma? Ah, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer. Por que não enchemos a casa do Senhor? Eu não estou falando desse lugar físico. Por que não enchemos o céu, não povoamos o céu, não aumentamos a população do céu como Deus espera? Eu digo, porque há pouco amor a Deus envolvido. E porque há pouco amor a Deus envolvido, há pouco amor ao próximo envolvido. Então escute,
Não é o primeiro mandamento que depende do segundo, é o segundo que depende do primeiro. Porque o amor verdadeiro aos padrões de Deus só é possível para quem recebeu esse amor em seu coração, em sua natureza. Quer ver? Eu vou pegar você. Uma pessoa que não é convertida, ela pode amar? Pode. Mas ela não vai amar com o amor nos padrões de Deus. E eu vou mostrar isso para você dentro da Bíblia. Amém? Então eu preciso ser enfático. Existe um padrão no amor de Deus que Ele espera que possamos amar as pessoas. E aonde esse amor foi derramado? Diz a Bíblia, em Romanos, capítulo 5, verso 5, que eu citei para você. Esse amor foi derramado em seu coração. O coração aqui, que pessoa que é esse coração? O seu espírito. Se você tem uma nova natureza, você tem o amor de Deus habitando aí dentro. Então você não tem desculpa para não amar o próximo. Você só não ama o próximo tendo nascido de novo se você estiver vivendo na carne. Você só não ama o próximo se você tiver recebido o Espírito Santo, se você escolher não andar pelo Espírito. Acredite, até mesmo nós, nascidos de novo, podemos não externalizar o amor de Deus. Em que momento? No momento em que deixamos de andar no Espírito e começamos a andar na carne. Você não vai amar as pessoas por muito tempo na carne. Pelo contrário, na carne você vai querer pendurar ela numa forca. Aí, ó. Na carne você vai querer crucificar pessoas. E não vai dar certo. Mas no Espírito há um amor incondicional colocado dentro de você. E esse amor incondicional, ele é pleno. E com a plenitude do amor de Deus, você pode amar as pessoas. Então, amado, há uma diferença em amar com os padrões do mundo e com o padrão do amor de Deus. Aonde que está isso na Bíblia? Eu vou mostrar para você. Vamos ler o texto que eu pedi para você abrir? Lucas 6. Olha o que Jesus disse aqui. Você vai ver que Jesus está fazendo uma distinção de dois tipos de amor. A partir do verso 27, vai dizer assim para nós. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos. Espera aí, quem? Os inimigos são os de fora ou são os de dentro? Infelizmente, a gente acaba fazendo os inimigos do lado de dentro também, né? Mas seja inimigo do lado de fora, seja do lado de dentro, você só tem uma missão. Fazer o quê? Amá-lo. Agora, vamos continuar. Faça o bem aos que os odeiam. O mundo tem condição de amar alguém que faz o mal para eles? Vai vendo. Abençoe os que os amaldiçoam. O amor do mundo vai abençoar quem amaldiçoa? Ele vai devolver maldição com maldição. Porque o amor do mundo é condicional, é limitado. Ele te dá enquanto ele recebe. Mas o amor incondicional de Deus, ele vai dar independente se você recebe. Continua dizendo. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. O povo barulhento, né? Eu parei onde? Verso 30, né? Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Agora, a partir do verso 32 está o ponto. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Aqui está o padrão do amor do mundo, ok? Pega isso. Aqui está o padrão do amor do mundo, que ama enquanto é amado. Verso 33. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês?
Até os pecadores agem assim. Jesus está falando que até o mundo ama, mas do jeito deles. Mas para amar do jeito de Deus é diferente. Verso 34. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já deu algo para alguém, você ficou esperando receber de volta, essa pessoa nunca te deu, você ficou magoada com ela? Pois é, hoje é dia de você liberar essa pessoa da sua vida. Porque Jesus mandou você dar sem esperar de volta. Eu sou assim, irmão. Quando eu já emprestei dinheiro para pessoas, eu já emprestei sabendo que eu não receberia de volta. E não recebi mesmo. Mas é assim que eu tenho que fazer, porque se eu empresto esperando receber de volta, eu não estou sendo diferente de quem está no mundo. Porque o texto aqui diz, os do mundo, eles emprestam esperando receber integralmente de volta o valor emprestado. Eu não estou falando isso para você ser caloteiro, não, ok? Se você pegou emprestado com alguém, você devolve, e se possível, devolve até mais. Alguém quer alguma coisa emprestada comigo, para você poder me devolver mais? Parei aonde? Verso. Vamos ler o 35, né, agora. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe bem e prestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo. Olha que a diferença. Primeiro ele traz a figura daqueles que estão no mundo, agora ele traz a figura daqueles que são filhos do Altíssimo. Nós vemos dois padrões aqui de amor. Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Quando nós agimos num amor diferente do mundo, nós estamos mostrando para o próximo que nós somos filhos do Altíssimo e que o nosso Pai é bom até mesmo com os ingratos e maus. Verso 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Pode olhar para mim. Do verso 32 até o verso 35, Jesus está contrastando o padrão de amor do mundo e o padrão do amor de Deus. É só você prestar atenção de novo nesse texto. Você vai ver um contraste de duas formas de amor. De um lado, nós temos um padrão de amor que só funciona enquanto o outro corresponde. Amor do mundo. Só que do outro lado, em contrapartida, nós temos um outro padrão de amor que funciona independente do outro lado. Esse é o amor de Deus. E isso fica evidente no verso 35. Porque diz aqui que Deus é bondoso até mesmo com os ingratos e maus. Olha aqui o amor incondicional. Até mesmo com aqueles que não amam a Deus, até mesmo com aqueles que são ingratos e maus, Deus continua amando, porque o que o outro faz ou deixa de fazer não muda o amor de Deus. Esse é o amor incondicional, e é nesse amor que fomos chamados para andar. Só que alguns de nós estão amando só enquanto é amado. Esse não é o amor de Deus. E eu quero que você entenda, irmão, que essa bondade de Deus é reflexo do amor dele. Então nós podemos ver um amor que opera independente do outro lado. E eu te pergunto, em quem se encontra esse tipo de amor incondicional? Somente nos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? O próprio João vai dizer em 1 João, no capítulo 4, eu citei 1 João 4, mas olha o que ele diz no verso 7, 12 e 13. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem é que é nascido de Deus? Aquele que ama. Mas nem todo mundo que ama nasceu de Deus. Como assim, pastor? Porque isso contradiz o que você acabou de ler. Não contradiz. Porque nós lemos anteriormente aqui em Lucas 6 que há um padrão do amor do mundo que pode se ser praticado, mas pode não ter feito aquela pessoa um filho de Deus. Mas todo filho de Deus pode amar
ao modo de Deus. No verso 12 ele continua dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está em nós, aperfeiçoado. Verso 13: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Sabe, irmão, nós precisamos de uma revelação para descobrirmos quem nós fomos feitos nele. E nele nós somos feitos amor. Você e eu precisamos descobrir o que foi depositado em nós, o que nos foi concedido, o grande amor com que ele consagrou e derramou sobre nós. Nós precisamos de uma revelação para isso. Você tem que descobrir o quão amado você é, porque só assim então você vai começar a amar os outros como ele ama você. Porque se nós não tivermos essa revelação, irmão, nós vamos ficar tentando amar o próximo com o padrão do amor humano que é limitado. Na sua força você vai amar até um ponto. Daquele ponto em diante você não vai amar mais. Você vai sepultar o indivíduo. Porque você vai querer matá-lo. E nós temos esse chamado para amar com o amor dele em nós. Em momento nenhum Deus chamou você para amar os outros com o seu amor. Ele chamou você para amar os outros com o amor dele que está em você. Por isso que esse amor foi derramado em nós. Por quê? Porque eu preciso amar as pessoas, mas não com o meu próprio amor, com o amor que dele procede em mim. Amém? A palavra ágape, você já ouviu essa palavra? Não? Que igreja que você está indo, que vocês nunca ouviram isso? Misericórdia. A palavra ágape, que é a palavra amor, é uma das palavras para amor. Ela aparece no Novo Testamento mais de 100 vezes. Alguns vão dizer 117, outras 131, outras 158, não importa. Ela aparece mais de 100 vezes, só no Novo Testamento. E essa palavra ágape, esse amor incondicional, ela está associada à espiritualidade e relacionada ao tipo de amor de Deus que transcende a compreensão humana. E escute, é com esse tipo de amor que João escreve as suas epístolas. 1 João, tudo que você lê lá nas epístolas de João sobre o amor, que ele manda nos amar, é sobre esse amor que ele está se referindo. Ele manda nos amarmos com o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor sacrificial, que é o amor que paga o preço. Por isso, querido, eu disse que é preciso conhecermos o que foi depositado em nós, como lemos aqui em Romanos 5. O Espírito Santo foi derramado onde em você? Diga assim comigo: no meu espírito. Então, querido, é no seu espírito que você é alguém capaz de amar. É no seu espírito que você é alguém capaz de expressar isso para as pessoas. Eu ia falar expressar esse sentimento, mas amor está além do sentimento. Quanto mais conhecemos a natureza que temos e o que nela foi depositado, mais poderemos fluir nessa verdade. Irmão, acredite em mim, o que você está precisando conhecer é mais de Deus. O que você está precisando é conhecer mais da sua natureza. Você tem uma nova natureza. Se você não tem, o céu não é para você. Jesus falou para Nicodemos. Para entrar no reino dos céus, precisa o quê? Nascer de novo. Mas se você nasceu de novo, você tem que fazer o quê? Você tem que descobrir quem você se tornou no Espírito. Porque a única maneira de nós fluirmos cada vez mais no Espírito é descobrindo a natureza que eu faço parte agora. É descobrindo qual é a minha natureza. Sua natureza é de alguém que ama. Sua natureza não é de alguém que fica ressentido. A sua natureza é de alguém que perdoa. A sua natureza não é de alguém que se amargura. A sua natureza é de amor, ela não é de ódio.
Então, quanto mais eu conheço o amor de Deus a mim e provo dele, mais eu me deslimito para amar o próximo. Por que é tão difícil a gente amar algumas pessoas? Não estou falando que vai ser fácil, não, tá? Até mesmo com o amor de Deus. Tem algumas pessoas que não desce fácil, irmão, engasga, entala. Ainda bem que ninguém aqui é assim, né? Que isso? Só que quanto mais eu estou conhecendo ele e provando do amor dele para mim, para mim. Quanto mais eu conheço da bondade dele, para mim, mais eu vou conseguir fazer, sabe o quê? Essa palavra nem existe, vai até dar um trava-língua aqui. Me deslimitar em função do próximo. Então estamos falhando em amar o próximo por quê? Respondo. Porque não estamos conhecendo a Deus e o seu amor por nós. Porque é impossível você conhecer a Deus e o amor dele por você e você não amar mais as pessoas. Paulo, ele faz uma oração em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 16. Olha a oração de Paulo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, no seu espírito. Por meio do seu Espírito, agora Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês arraigados, preste atenção agora, e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Alguém sabe o que isso aqui significa? Está falando da cruz de Cristo. Está falando da cruz de Cristo que revelou e manifestou o amor de Deus. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Essa é a cruz. Largura, comprimento, altura e profundidade. E ele está dizendo aqui que nós precisamos conhecer esse amor. Verso 19. Olha só. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios. Agora, olha só essa expressão, de toda a plenitude de Deus. Quanto mais ricamente Cristo habitar em nossos corações, mais também veremos o fluxo desse amor se desenvolver. Você ama menos? É porque talvez Cristo não está se desenvolvendo aí o quanto é necessário. Porque quanto mais ele se desenvolver, mais eu vou ver o fluxo desse amor fluir na minha vida. E através de mim. Note o que diz aqui o verso 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que plenitude é essa que Paulo se refere aqui? É a plenitude do amor de Cristo por nós e através de nós. A plenitude de qual Paulo está falando aqui é a plenitude do amor de Cristo. E essa plenitude de amor, irmão, se encontra no conhecimento da pessoa de Cristo. Não é fora. Não é no A, no B, no C. É em Cristo. Se você quer amar a todos, você precisa conhecer cada vez mais a Cristo. Jesus, ele vai fazer uma oração ao Pai em favor dos seus discípulos antes dele ser preso e ir para a cruz. E olha o que Jesus diz nessa oração, lá em João 17, 26. Olha o que diz lá. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus orou aqui? Jesus orou ao Pai em favor dos seus discípulos, dizendo: Pai, eu tenho dado a conhecer a estes que o Senhor me deu o seu amor. E eu quero que eles conheçam o seu amor, assim como eu conheço o seu amor. Porque quando eles amam, eu estou neles, eles estão em mim.
O conhecimento de Cristo vai revelar o amor do Pai, e o amor do Pai em Cristo é transferido para nós, porque Ele habita em nós. Agora, você vai perguntar assim, pastor, mas e os 6 mandamentos? Porque no culto passado você falou do primeiro que envolvia 4. Agora você está falando do segundo que envolve 6, que se resume em 1. Nós vamos falar dele agora. Só que eu vou falar de forma bem resumida por questão do tempo, ok? Então vamos lá. Quem ama vai cumprir aqueles 6 mandamentos lá de Êxodo 20, que Jesus resumiu num só. Quem ama, honra. Quem ama, não rouba. Quem ama, não mata. Quem ama, não adultera. Quem ama, não cobiça. Quem ama, não dá falso testemunho. Se nós estamos vivendo o oposto disso, estamos falhando no cumprimento do segundo mandamento. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, mas eu nunca matei ninguém. É o que nós vamos ver. Pastor, mas eu nunca roubei nada de ninguém. É o que nós vamos ver. Irmão, Jesus subiu o nível. Pastor, eu nunca adulterei. Eu nunca peguei a mulher do próximo. Eu já, infelizmente. Para minha tristeza. E quase morri. Irmão. Recebi ameaça de morte, ligação, perseguição. E Provérbios vai dizer, a Bíblia vai dizer, que se você mexe com a mulher do próximo, o marido dela vai se zangar contra você e vai te perseguir, irmão. E pode custar a sua própria vida. E claro, isso foi antes de eu vir para cá, nem morava aqui, ok? Tem que deixar claro, senão vai achar que eu fiz isso recentemente. Claro que não, estou casado, irmão. Respeito minha esposa até o fim. Mas Jesus, ele elevou o nível. Ele não só resumiu os 10 em 2, mas ele elevou o nível. Ele falou assim, para você adulterar, você não precisa mais dormir com a mulher do próximo. Você só precisa desejar ela impuramente. Para você ser um assassino, você não precisa tirar a vida de ninguém. Basta você odiá-lo. Então, se nós estamos falhando no cumprimento do segundo mandamento, essa falha acontece por uma razão simples. Não estamos vivendo pela natureza que dele recebemos. Sempre que a gente for por uma outra natureza, diferente da natureza que recebemos, vamos falhar nos princípios de Deus. Por isso é que nós precisamos conhecer do que fomos feitos. Escute isso aqui. Qualquer homem ou mulher de Deus, irmão, espiritual, que deixar de andar na sua natureza espiritual, vai quebrar princípios de Deus. Isso vale da ovelha ao pastor. É por isso que tem muita gente grande, de renome, com enormes igrejas. Recentemente, esse ano esse ano específico, né, a gente viu muitos escândalos de igrejas enormes, de gente muito conhecida, que foi pego em adultério, que foi pego num monte de coisa. E que realmente eram homens de Deus, mas por que eles tropeçaram? Porque deixaram de andar na natureza espiritual que tinham. Passaram a andar pela natureza da carne. Irmão, você tem 2 naturezas aí, só uma pode viver, a outra tem que ser crucificada. Então, é assim que nós deixamos de cumprir os mandamentos de Deus, quando deixamos a natureza errada nos controlar. Agora, deixa eu passar bem rápido aqui sobre cada um dos 6 mandamentos que diz respeito ao amor ao próximo. O primeiro mandamento começa com amar a Deus, acima de tudo. Mas note qual é a primeira coisa que ele diz sobre amar ao próximo.
Se você voltar lá para Êxodo 20, lá no verso 12, olha o primeiro mandamento no que diz respeito ao amor ao próximo. Ele vai dizer lá assim, ó, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Escuta isso aqui. A primeira expressão de amor ao próximo chama-se honra. Eu vou dar um tempo para você processar o que você acabou de ouvir. Se não há honra no seu coração, você está falhando em amar ao próximo. Aqui, nesse texto, obviamente, está ficando claro que a honra é a quem? A pai e mãe, sim ou não? Irmão, tem muita coisa para ser dita a respeito de honra. Muita coisa. Claro que não dá para falar sobre tudo isso. Até porque a gente não está pronto para ouvir a respeito de algumas coisas. Mas eu vou me focar em algo aqui por enquanto. Nós temos visto, principalmente nesse tempo, uma crescente desonra às formas de autoridade. Mas é muita. E Jesus disse que isso ia acontecer mesmo. O filho se levantaria contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe, iam se matar. Por quê? Porque não há mais honra. Então nós temos visto essa crescente desonra. Preste atenção, irmão, olha para mim. As autoridades paternas. E o Senhor qualifica como a primeira coisa do amor ao próximo a honra ao pai e à mãe. O nosso primeiro próximo, irmão, sabe quem é? São aquelas autoridades constituídas por Deus como nossos pais. Esse é o nosso primeiro próximo. Olha para mim, não perde o que eu vou dizer não. Quem é o primeiro próximo que você tem que amar? Seus pais. E o que que nós estamos vendo hoje? Uma desonra de filhos a pais. Filhos que não obedecem, filhos que não se sujeitam. E já nós vamos chegar ali, aguenta. Nós estamos vendo filhos que não honram nenhuma forma de autoridade externa, porque não aprendeu a honrar as autoridades internas, que são os pais. Escute, toda forma de desonra externa é reflexo da falta de honra interna. Por que há muita gente que desonra hoje? Porque não aprendeu a honrar os pais em casa. Porque o seu primeiro próximo são seus pais. A primeira pessoa a ser honrada na sua vida tem que ser seus pais. E é por isso que nós falhamos em honrar as autoridades externas. Porque não estamos honrando as autoridades internas. Filhos que desonram seus pais, diz a Bíblia, irmão, não desfrutarão de longevidade de dias. Isso aqui é sério. Um filho rebelde, desobediente, insubmisso, que desonra seus pais, terá o seu dia abreviado na terra. Olha a seriedade disso. Por isso, os pais devem ensinar os filhos, não somente através da palavra, mas também através de atitudes. Porque os pais precisam ser os primeiros a honrar os cônjuges, um ao outro. E o filho não vai aprender só com o ensino do pai dizendo honra. O filho vai aprender quando ele olhar para o pai, e o pai honrar a mãe e a mãe honrar o pai. Como que o filho vai honrar as autoridades externas? Se ele olha para o casal, olha para o pai, olha para a mãe, não há honra entre eles. Os filhos precisam ter um padrão, irmão, além das palavras para se apegarem. Filhos mal criados, respondões, desobedientes, insubmissos, vão encurtar os seus dias na terra.
Deus nos ensina a amar ao próximo que está do lado de fora, amando primeiramente os que estão do lado de dentro, que são os pais, os honrando. A segunda forma de expressão de amor ao próximo é que quem ama não rouba. A primeira delas, quem ama, honra. A segunda é, quem ama, não rouba. Irmão, sob hipótese alguma, devemos subtrair o que pertence ao outro. Nenhuma bala sequer. Eu me lembro, não é para você rir. Aí. Eu me lembro, eu tinha acho que não lembro a idade certa, mas eu me lembro de fazer isso. Eu me lembro que lá em Campinas, meu bairro era um bairro bem novo, era uma invasão, por isso que minha esposa fica falando que eu vim da favela. Eu me lembro que alguns anos depois que se tornou um bairro ali de fato, as ruas não tinham asfalto. Aleluia. As ruas não tinham asfalto e eu lembro que direto acabava a energia, irmão. Era acabar a energia, sabe o que eu ia fazer? Ia na casa do vizinho, chamava os amigos meus, né, corria na padaria para roubar bala, para roubar pirulito, para roubar um monte de coisa. Já fez isso? Eu estou dizendo isso porque nós não podemos subtrair nenhuma bala sequer se não for nós. Você não pode tomar para si aquilo que não deve estar sobre o seu domínio. Quer ver uma coisa? Eu já vi pessoas se gabando, irmão, para vergonha do evangelho. Por que não dizer para minha vergonha? Porque eram pessoas que se diziam ser minhas ovelhas. Eu já vi gente se gabando de ir no mercado e a outra voltar um troco a mais para ela e ela achar que saiu no lucro. Achando que estavam no lucro. Não, irmão, o nome disso é roubo. Não há lucro nisso. Há somente perda. Alguém já voltou a trocar mais para você a propósito? O que você fez? Se você não devolveu, você é um bandidinho. Pede perdão. O amor ao próximo não vai querer tomar o que é do outro. Escute, vamos lá. Passei da metade da palavra, preste atenção, vai ser tudo bem resumido. O amor ao próximo não vai querer tomar o que é do outro, ao contrário, ele vai querer repartir com o próximo. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, verso 28. Paulo diz assim, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Agora olha isso aqui, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Quando você ama o próximo, você não vai querer tirar nada do próximo, você vai querer repartir com o próximo. Terceira forma de amor ao próximo, quem ama não mata. Aí você vai se sentir com a consciência tranquila, porque você nunca tirou a vida de ninguém. Tem algum assassino aqui? Você já matou alguém, irmão, a propósito? Fica tranquilo que você matou alguém. Eu vou pedir para o João tirar essa parte aqui para você não ser preso. Aí você fica tranquilinho. Você vai falar assim, não, pastor, eu nunca matei ninguém. Mas não se esqueça que Jesus subiu o nível. Ok? Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 5, verso 21 e 22. Olha isso aqui. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá ou odiar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Você acha que acaba aqui? Acaba não. Olha o que João vai dizer em 1 João 3,15. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. É o quê? E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Irmão, podemos não ter assassinado aqui no sentido literal.
ter tirado a vida de alguém. Mas podemos ter aqueles que matamos dentro de nós. Como assim, pastor? Pode ter gente apodrecendo dentro de você se você as odeia. Se há ódio dentro de você, a Bíblia qualifica você como um assassino. Se há ódio dentro de você em relação às pessoas, tem gente apodrecendo aí dentro. Ressuscita essas pessoas. Como, pastor? Para de odiá-las e começa a amá-las. A natureza que você recebeu dele, irmão, não odeia ninguém. Porque essa é a natureza da carne. A do Espírito é amor. Quarta expressão de amor ao próximo. Quem ama não adultera. Aqui nós temos um problema quase que geral também, né? Porque quem nunca desejou com um olhar e intenção impura uma mulher ou um homem? Vai falar para mim que você não olhou aquela menininha na esquininha? Lá em casa. Vai falar para mim que você não viu aquele menininho com intenções erradas. Deixa eu só fazer uma distinção aqui para você não achar que eu estou sendo demais. Admirar a beleza de um homem ou de uma mulher não é o problema. Nunca foi o problema. O problema é a intenção impura. Aí está o problema. É desejar algo que não é para você. Quer desejar alguém? Arruma uma mulher, arruma um macho e deseja ele, deseja ela. Essa palavra impura, irmão, ela está ligada àqueles que procuram coisas proibidas. Escuta, olha para mim. Se você for lá pesquisar o significado dessa palavra impura no texto, ela está ligada àqueles que procuram coisas proibidas. Então, irmão, seja adultério no sentido literal, ou seja ele no coração, ambos revelam falta de amor ao próximo. Porque quem ama se desvia desse caminho. Como que eu sei disso? Salomão disse algo a respeito da mulher adúltera, mas que também vale ao homem. Salomão vai dizer em Provérbios 5, verso 8 e 9, isso aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. O mesmo vale para o homem. Afasta o teu caminho do homem adúltero. E não te aproximes da porta da sua casa, para que não te entregues aos outros a tua honra. Tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Foi isso aqui que quiseram fazer comigo. Quinta forma de expressão de amor ao próximo. O amor não dá falso testemunho. Ih, eu cheguei num ponto doído agora, hein? O que é um falso testemunho? É quando você profere inverdades a respeito do outro. De forma bem resumida, ok? Falso testemunho é quando você fala inverdades a respeito de alguém. E esse falso testemunho pode ser algo tanto não intencional quanto intencional. Porque, irmão, às vezes você vai falar inverdades a respeito de alguém sem conhecer a causa toda. Acontece, sim ou não? Às vezes você vai falar, você vai reproduzir algo a respeito de uma pessoa, mas você não conhece todo o cenário, toda a causa, e você vai errar. Você vai gerar um falso testemunho, porque você não conhece toda a situação. Mas tem vezes que você vai testemunhar falsamente a respeito de alguém, só para denegri-la e prejudicá-la. O falso testemunho, na maioria das vezes, é para denegrir alguém, para prejudicar alguém, para diminuir alguém. Quem ama não dá falso testemunho. Irmão, isso é tão sério, que se você for lá para Provérbios 6, a partir do verso 16, tem uma lista de 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Sabe quem que está lá?
Eu vou dizer para você quem está lá. Lá no verso 19, Provérbios 6,19, vai dizer assim, ó: a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia e detesta falso testemunho. A falsa testemunha, ela espalha mentiras, inverdades. E mentir, irmão, não é só uma obra da carne. Mentir é uma expressão do diabo, que é o pai da mentira. Então, quando você dá falso testemunho de alguém, você está fazendo o trabalho do diabo. Porque o falso testemunho sempre trabalha com a mentira. Quem é o pai da mentira? E a nossa nova natureza, querido, não está baseada na mentira, mas na verdade. Por isso Paulo vai dizer em Efésios 4:25 isso aqui, ó: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Tudo num versículo só. Abandonar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Sexta forma de expressão de amor ao próximo. Vamos terminar. O amor não cobiça. A cobiça, irmão, é outra coisa bem extensa a ser falada. Assim como a honra. A honra é um negócio que a gente ia gastar cultos e cultos e a gente não ia terminar de falar sobre ela. A cobiça é outra coisa que tem muito a ser falado. Porque nós vemos que foi devido à cobiça dos olhos que Eva caiu. Ela viu que a árvore era desejável, porque cobiça é desejo desenfreado a respeito de algo que você não pode ter. Ela viu a árvore e ela cobiçou com os olhos, se tornou desejável para tomar daquilo ali e poder comer. Escuta isso aqui. E nesse mandamento de cobiça, o Senhor disse para não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo do próximo, o boi do próximo, nem coisa alguma que pertence a ele. Em outras palavras, você não deve desejar nada que pertence ao outro. Nada. E, irmão, tem gente cobiçosa, dentro e fora das igrejas. Gente que fica desejando o que o outro tem. O esposo do outro, da outra, a esposa do outro, o dinheiro, a casa, o carro. Isso é o que mais tem, irmão, gente que cobiça. E a cobiça é algo tão sério, escute, que assim como o orgulho e a mentira, a cobiça tem origem em Satanás. A Bíblia vai só atribuir o diabo como pai de uma coisa, a mentira. Mas escute, tem duas outras coisas além da mentira que está arraigado em Satanás: orgulho e cobiça. Como que eu sei disso, irmão? Porque Satanás cobiçou subir acima do trono de Deus. O que foi que motivou ele querer subir acima do trono de Deus? Foi cobiçar a posição de Deus. Ele quis ser como Deus, então ele cobiçou um lugar que não cabia a ele. Ele quis se apossar de algo que não cabia a ele. A cobiça é o desejo de posse do que não lhe pertence. E ela leva o indivíduo por um caminho que desencadeia muitos outros males. A cobiça é terrível, irmão. Porque é pela cobiça que vem o homicídio. É pela cobiça que vem a inveja. É pela cobiça que vem as guerras. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Eu provo. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3. Olha o que a cobiça faz. Vocês cobiçam coisas, diz Tiago, e não as têm. Agora olha o que ele diz que a cobiça vai acarretar. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Agora olha só. Matam e invejam. Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem em suas cobiças, em seus prazeres. A cobiça, irmão, ela desencadeia um monte de outras coisas ruins. Por causa da cobiça, as pessoas matam para tomar o que pertence ao outro.
Por causa da cobiça, quando você vê alguém invejoso, você está vendo alguém que está debaixo da cobiça. A inveja é irmã gêmea da cobiça. Ou melhor, deixa eu corrigir, a inveja é filha da cobiça. Se você vê o invejoso, você está vendo alguém que cobiça o que é do outro. Você não pode obter nada que o outro vê, ele quer obter a mesma coisa ou algo melhor só para falar que tem algo melhor do que você. A natureza que recebemos não cobiça nada. Ela não deseja para si o que é dos outros, ao contrário, ela quer dar aos outros o que pertence ao outro. A natureza que você tem não vai querer tirar nada dos outros, ela vai querer dar para os outros. E para terminar, lembre-se do que Paulo disse em Romanos 13:8. Lá ele disse: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Sabe, irmão, o meu desejo é que o Senhor faça sobre nós o que Paulo disse, lá em 2 Tessalonicenses 3:5. O que Paulo disse lá? Ele disse aqui, o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Sabe o que nós estamos precisando? Ter o nosso coração conduzido ao amor dele. Porque é quando o amor dele em nossos corações é evidente, nós não vamos querer quebrar nenhum mandamento de Deus. E nós podemos contribuir com isso de forma direta. Quer ver o amor de Deus crescer no seu coração? Você pode contribuir com isso de forma direta. Judas vai dizer, na sua epístola de um único capítulo, Judas 1:21, ele vai dizer assim, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Mantenham-se no amor de Deus. Se você volta ao versículo anterior, o verso 20, ele vai dizer como que a gente se mantém no amor de Deus. Orando no Espírito Santo. Pastor, quando eu oro em outras línguas, eu estou me mantendo no amor de Deus. Sim. Quer amar? Fale em línguas. Ore em outras línguas. Você vai se manter no amor de Deus. Amém ou não? Você entendeu? Não queira nada de ninguém. Queira ser você alguém que dá algo para as pessoas. Porque assim é o amor incondicional de Deus. Eu e você estamos falhando, pisando na bola, errando, e não somos capazes de mudar quem Deus é, porque o amor dele é incondicional por nós. Se você quer amar as pessoas como Deus, você tem que estar pronto para amar, independente se vão retribuir você ou não. Se você quer amar os de dentro da igreja, os de dentro da sua casa, se você quer amar os de fora, os seus companheiros de trabalho, de faculdade, não importa, você precisa estar revestido e banhado com o amor de Deus. E esse amor foi derramado no seu coração. Agora voltando lá, por início dessa mensagem, por início da série de mensagens. Como é que eu vou fazer discípulos? Primeiro, amando. Que qualidade de discípulos eu preciso gerar? Segundo, discípulos que amam. Primeiro, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Irmão, amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que primeiro se amar. Com o amor de Deus em você. Para você amar o outro. Amém? Se você não se ama, você não se cuida. E se você não se cuida, você não cuida do outro. Vocês entenderam? Recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.